Oi, coisa linda! Como você está? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, falo aqui de Salvador. Sou mãe de Benjamin, figurinha que hoje está com 3 aninhos. Sou psicóloga clínica há 12 anos. Esposa, filha, mãe, amiga. Assim como você, tentando equilibrar aí tantos papéis. Criei o podcast Maternidade Real, vai fazer praticamente 3 anos. Foi logo no puerpério de bem. Se você chegou por aqui agora, quero te convidar a escutar outros episódios. E se você já é aquela ouvinte assídua, obrigada por estar aqui todas as quintas-feiras escutando um episódio novo. Hoje eu queria falar de um tema tão presente em nossas vidas, mas muito real também na maternidade, que é sobre regulação emocional, que é sobre lidar com as nossas próprias emoções. Gente, não é fácil. Não é fácil aprender a lidar com as emoções e ter que ensinar aos nossos filhos a lidar com as emoções e ter que lidar com as emoções de outros adultos que lidam ao nosso redor, tudo isso ao mesmo tempo. Nós sabemos, pela questão da neurociência, dos estudos, que o cérebrozinho só fica completamente formado no livro Cérebro da Criança que eu li, o psiquiatra traz, que é aos 21 anos, ou seja, meu filho com 3 anos, o seu filho com 2, 4, 5, 6, 7, 8, está em processo de aprender a lidar com as emoções, não sabe. E aí eu gosto muito de trazer a máxima aqui. Eu atendo no consultório um monte de adultos que não sabem lidar com as emoções. Como esperar que um bebê saiba lidar? Só que a gente sabe que isso é um conhecimento teórico ali no racional, mas que às vezes no boom da emoção é difícil. Então, assim, eu sou muito grata, não só ao processo de terapia pessoal, de fazer terapia há muito tempo, mas também da psicologia, que me traz muito conhecimento, muitas ferramentas. Mas eu não posso dizer a você que isso me blinda o tempo inteiro e que eu consigo ser aquela pessoa que regula as emoções o tempo inteiro. Gente, não. Às vezes dá vontade de bater, de beliscar, de sacudir, de gritar, de surtar. A vontade vem e eu tenho que me controlar para não fazer isso. Benjamin está em uma fase de confrontar, que tem horas que eu olho para ele e falo assim, eu esperava isso da adolescência. Eu devo estar vivendo aí um lapso de tempo, alguma coisa aconteceu. Então, tipo assim, a criança bater a porta e falar, me deixe sozinho. E eu fico assim, você só tem 3 anos? Né? Não quero falar. Eu sei fazer sozinho, me deixe, mamãe. E aprendeu agora se você não faz o que ele quer, ele te chama de feia. Sua feia, não gosto de você. E aí ontem, ele falou isso pra mim umas 10 vezes. Mamãe quer assistir televisão. Não, filho, agora não. Sua feia, não gosto de você. Aí eu vou, filho, não pode falar assim com a mamãe. Eu sei que você tá triste porque você quer assistir a televisão. Não pode, pede desculpa. Desculpa, mamãe, você é linda. Mas assim, nem todos os momentos a gente consegue ter essa capacidade. E aí ontem eu tô me recuperando aqui, eu contei pra vocês, né? Me recuperando de um quadro de saúde, tive asma. Fui no médico agora de manhã, descobri que eu tô com sinusite, vou ter que entrar com antibiótico, enfim. Tô em um quadro de adoecimento me recuperando. Mas vamos imaginar aqui o turbilhão. Me recuperando de um quadro de saúde. Trabalha, faz comida, cuida de casa, tenta cuidar de si, né? Tenta dar atenção ao marido. Então, ontem foram várias coisas acontecendo. Aí você me imagina, eu, umas 7 horas da noite, só queria fazer esse menino dormir, só queria que ele dormisse, para que eu também fizesse algumas coisas para mim e conseguisse terminar um filme que eu e o marido começou a assistir no domingo e tá em etapa. E Benjamin resolveu, literalmente aquela hora da bruxa, né, que fala, a criança tá com sono, tá cansada, mas ele resiste a dormir e tirou o pijama, tirou a fralda, ficou nu, tá na fase do desfraude. Ai, fez xixi na minha cama, fez xixi na cama dele, fez xixi no cachorro.
Meu esposo deitado na cama, ele foi em cima de Eric, fez xixi em Eric. Eric, meu Deus, o que esse menino tem hoje? Aí Eric, né, confrontando. Aí, você não quer bater porque dá umas palmadas que resolve. E eu conversando, tentando conversar. E vai pra lá e vai pra cá. E ele aprontando todas. Gente, eu não vou te mentir, não. Teve uma hora que eu fui falar alguma coisa com ele, que ele veio, né? Sua feia, não gosto de você. A vontade desse turbilhão todo, eu só queria que ele dormisse. Eu só queria comer em paz antes de dormir. A minha vontade era... eu já falei, eu sou sua mãe, não fale isso comigo não. Gritar, sacudir, tudo que você já deve ter ouvido que alguém fez ou que você já passou por isso. Porque eu apanhei, minha mãe gritou e eu sei que você já deve ter ouvido a máxima. Estamos vivas até hoje. A grande questão, não tô aqui para julgar ou não, a grande questão é, eu vou lá e me lembro, mas isso não é um valor que eu quero. Eu não quero usar esse estilo de educação. Acabei pegando ele um pouco mais firme no colo, né? Assim, peguei ele no colo. Falei, mamãe já falou que você não pode falar com ela assim. Você tá com sono. Enfim, eu tentei acalmar a birra. O menino acabou indo dormir nu. Não queria botar fralda, não queria. Calor, não quero ficar assim. E aí eu fui, coloquei no colo, fui conversando. Contei 50 mil histórias. Cantei 10 mil músicas. Enfim, depois de muito tempo, eu dormi junto com ele, assim. Eu só acordei, meu esposo vindo me chamar, Eric, né, amor, veste Benjamin, ele vai fazer xixi na cama, acorde, não vai comer não. Enfim, dormimos juntos ali, cansados. Mas esse é um exemplo dos milhares de eventos que eu sei que acontece por aí, também acontece por aqui. De assim, estamos cansadas, privação de sono, TPM, conflitos na relação conjugal, dificuldades financeiras, problema no trabalho. São várias coisas que influenciam no nosso emocional também. E o que eu quero trazer para você é sentir é diferente de fazer. Só que eu e você, enquanto adulta, conseguimos ter esse nível de consciência, de autocontrole e se regular. Criança não. Ela sente e faz, né? Eu tô com raiva, tô frustrado, não sei verbalizar isso. Depois de muito chororô, ontem ele falou, eu tô com sono, mas eu não quero dormir. Ou seja, ele não sabe nem nomear essas questões. E nós, adultos, esperamos que pelo menos tenhamos esse senso de autoconhecimento de entender. Isso aqui é sono, isso aqui é cansaço, isso aqui é fome. E eu tô reagindo assim, 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 assim. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que você tem autorização de sentir. Nós podemos sentir. Então, gente, é meu filho, eu amo meu filho. Eu o amo, mas tem horas que eu sinto raiva. Tem horas que eu sinto vontade de ter umas férias dele bem longa. Engraçado que no primeiro dia que vai pra casa do pai, eu já tô morrendo de saudade. Mas eu sinto, as emoções elas vêm, então assim, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, sinto frustração, medo, tudo, culpa. Primeira coisa, precisamos autorizar o sentir. E quantas vezes a gente finge que não tá sentindo, esconde, e essa emoção vai se manifestando de outra forma. É o comer desenfreado, é a insônia que chega, a dor de cabeça que não passa, muitas vezes a agressividade no dia a dia, a irritabilidade. Então, a primeira coisa a gente precisa sentir. Luana, como é que faz isso? Se dê autorização. Converse com você, respire fundo, pare aí agora onde você estiver, coloque a mãozinha aí no seu coração. Faça pelo menos 5 respirações conscientes. Puxe o ar pelo nariz, puxe pela boca e se pergunte o que eu estou sentindo agora. Qual é a emoção que está aqui comigo? Às vezes são várias ao mesmo tempo, né? É gratidão, é raiva, é alegria, é medo, é angústia. Eu tenho o direito de sentir isso aqui. Eu me permito sentir. Segundo passo, a gente vai conversar, racionalizar, dialogar com essa emoção. Eu tenho o direito de sentir, mas o que é que eu vou fazer com isso? Porque sentir não necessariamente me autoriza a fazer tudo o que eu quero, né? Eu tô levando bem para fazer aulas de karatê também para ensinar ele a canalizar essa emoção. E aí o professor lá ensinando a ele a usar o saco, né, de boxe que tem na aula. E aí ele não queria fazer, o professor falou, vem a mamãe fazer. Gente, eu dei uns 3 murrinhos lá e falei, meu Deus, que coisa boa. Eu preciso de um saco desse na minha TPM.
Eu preciso de um saco desse quando eu quero, às vezes, surtar com meu marido. A vontade é bater nele, no parceiro, no filho, em todo mundo que vem pela frente? Mas a gente tem um senso, né? Um senso de valor, de juízo ali moral que diz, não pode fazer isso, não é correto isso aqui, isso não é coerente. Então, a primeira coisa, eu vou conversar com a emoção. A segunda coisa, eu vou conversar com a emoção e vou canalizar isso para alguma coisa. Me ajuda muito eu, Luana. Uma estratégia de regulação emocional que é muito eficaz para mim é escrever sobre o que eu estou sentindo. Eu tenho um diário de papel e tenho um bloco de nota no meu celular, que também é um diário. Então, escrever sobre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, como eu queria que fosse, como não foi, frustração, raiva, me ajuda a organizar. E uma outra estratégia é fazer movimento, atividade física. Às vezes não precisa ser um grande aeróbico, às vezes uma aula de yoga no YouTube, mas movimentar esse corpo, dar espaço para esse corpo também, canalizar essa energia emocional me ajuda muito. Então, para mim, essa questão do escrever, atividade física e uma outra prática que faz parte assim do meu cotidiano, eu faço isso praticamente todos os dias, é respirar com consciência. Coloca lá no YouTube ou no Google respiração diafragmática, inclusive eu ensino sobre isso no meu curso do Florescer. Como fazer essa respiração. Então faz uma respiração pelo seu diafragma, respira com consciência. Isso também vai te ajudar. Então, se permita sentir, se autorize a sentir, se acolha. E por mais que você queira ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, eu preciso te lembrar que você é humana, que você sente e que sentir não te diminui em nada, muito pelo contrário, te conecta, porque é a capacidade emocional que nós temos de... Eu sinto raiva, ansiedade, alegria, tristeza, então eu tenho empatia por outras pessoas que também sentem isso. Então você não é menos mãe ou menos mulher porque sente raiva, porque fica chateada, frustrada. Você é ser humano. Então você precisa se autorizar a sentir e entender aí quais são as estratégias que você vai utilizando nesse processo para te ajudar a lidar com isso, tá? E aí, o que você achou desse episódio de hoje? Como é que você lida com as emoções por aí? A criança também já chegou aí na fase da birra, de confrontar, de se achar adulto. Me conta, não deixe de colocar aqui sugestões de outros temas que você quer que eu grave. E carinhosamente eu quero te pedir para divulgar esse podcast com outras pessoas que você conhece. Então faz um print, coloca nos seus stories lá. Estou escutando o podcast da psicóloga Luana Machado. Assim você me ajuda também na divulgação desse trabalho. Um cheiro, lindeza!